Olá, pessoal. O Cá Entre Nós está no ar. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita, sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. É sempre bom receber o apoio de vocês e as suas sugestões. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, já sabe, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like e também comente e divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O tema a ser tratado no nosso programa hoje vai ser unidades de conservação brasileiras. Solta a vinheta. O nosso entrevistado de hoje é biólogo e ambientalista, mestre em ciências biológicas em comportamento e ecologia animal pela UFJF, doutor em engenharia florestal pela UFLA e professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor Geraldo Magela Moraes Sávio. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Nelson, prazer falar com você, que honra, muito obrigado pelo convite. Professor, quem agradece somos nós, estávamos aí há tempos querendo trazer o senhor para discutir um pouco aí sobre esses assuntos tão interessantes e até que conseguimos achar aí uma brechazinha na sua agenda e o senhor está nos dando o prazer do seu comparecimento aqui no nosso programa. Nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. Muito obrigado. Como eu disse, a honra é minha. Desculpa aí as dificuldades de agenda, mas a correria desses tempos de pandemia. Parece que a gente está trabalhando, estamos trabalhando mais, mas enfim, tentando achar as soluções necessárias para sairmos desse momento. Verdade, professor. Professor, vamos começar o nosso, eu chamo de bate-papo, não é uma entrevista, né? Porque acho que tem que ser um pouco, trazer assuntos importantes, mas dentro de uma informalidade para que todos nós possamos acompanhar toda a parte técnica que envolve tudo isso. Eu gostaria de, obviamente, iniciar o nosso bate-papo lhe perguntando o que é unidade de conservação. Muito bem, Nelson. O mundo, já há um bom tempo, resolveu reservar alguns espaços para garantir a proteção da natureza. Essa relação, por incrível que pareça, né, o homem vem se afastando da natureza ao longo da sua história evolutiva, né? Embora nós sejamos parte da natureza, infelizmente esse afastamento que nos trouxe consequências horríveis, como o momento que a gente está vivendo, criou uma necessidade aparentemente absurda, que é reservar espaços naturais da ação humana, ou pelo menos restringir o uso da natureza pelo homem. E aí foram criados vários modelos, vários tipos de áreas protegidas pelo mundo. O Brasil optou por alguns desses modelos, né, e que, por lei, são chamados unidades de conservação da natureza. Esses modelos foram sendo aprimorados ao longo do tempo, até que no ano 2000 foi estabelecido no Brasil uma lei denominada de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que estabelece que podem ser criados pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo governo municipal, pelo executivo ou pelo legislativo, ou seja, por decreto ou por lei, espaços territoriais que sejam especialmente protegidos. Tem, né, um espaço delimitado, com todos os seus recursos preservados no regime especial de administração, e ali a natureza é protegida e o uso é regulamentado por lei
ou por decreto. É basicamente isso. Perfeito, professor. E seguindo nessa linha aí das unidades de conservação, quais são as unidades de conservação brasileiras? Então, ainda dentro dessa lei, o Brasil estabeleceu, então, dois grandes conjuntos de unidades de conservação. O que nós chamamos de unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral são aquelas mais restritivas, ou que nós dizemos de unidades de uso indireto, onde se admite apenas, como diz, né, o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, elas são usadas para o turismo, para a educação ambiental, para a recreação. Então, elas são as mais restritivas. Dentro desse grupo, existem 5 modelos. São os parques nacionais, as reservas biológicas, os monumentos naturais, as estações ecológicas e os refúgios de vida silvestre. Cada um desses modelos tem seus objetivos próprios, né? Então, por exemplo, parques nacionais, eles são destinados ao turismo. Já as reservas biológicas não permitem o turismo, são apenas para proteção da biodiversidade. Já dentro do outro grupo estão as de uso sustentável, são as que permitem o uso direto dos recursos naturais. Do uso sustentável, nós podemos ter, então, o uso dos recursos, né? Pode ter, inclusive, manejo florestal, em alguns casos pode, inclusive, ter mineração, pode ter extração sustentável dos recursos. Então, dentro desse grupo, né, aí nós temos 7 categorias. Nós temos as áreas de proteção ambiental, nós temos as áreas de relevante interesse ecológico, nós temos as reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, nós temos as reservas particulares do patrimônio natural, nós temos refúgios, as reservas de fauna, que, na verdade, no Brasil nunca foram criadas, e nós temos as florestas nacionais. Então, é um sistema bastante complexo, que, na prática, abarca aí 12 categorias diferentes, mas que cada uma dessas categorias determina uma forma de uso diferente, né? Seja ela um uso direto ou um uso direto, mas cujo objetivo é estabelecer uma estratégia de conservação dos nossos recursos naturais ou de preservação desses recursos. Ok, professor. Tem uma pergunta aqui que acho que o senhor já meio que respondeu, não detalhadamente, mas deu uma ideia para a gente, que seria quais são as atividades que podem ser desenvolvidas em uma unidade de conservação. Mas, pelo que o senhor me disse, são vários tipos, né? Cada uma delas tem o seu objetivo aí pré-determinado. Então, essa é a grande questão, né, Nelson? Porque imagina você que são 12 categorias, né? Pois é. O grande desafio que nós temos é exatamente enquadrar essas categorias dentro das necessidades ou das potencialidades que nós temos em cada situação, né? Então, o Brasil vem criando essas unidades de conservação há décadas, né? Na verdade, há séculos. Embora o sistema seja de 2000, nós temos o nosso primeiro Parque Nacional, por exemplo, de 1937, né? Então, o grande desafio que a gente tem dentro desse sistema de 12 categorias é saber qual categoria se adequa à realidade local e às necessidades locais. Então, por exemplo, quando você cria uma reserva biológica num local onde há uma história de extrativismo, você cria uma relação de conflito. Por exemplo, porque a reserva biológica é um modelo extremamente restritivo, que deveria ser criado numa situação extrema, né, onde você tem realmente uma espécie muito ameaçada, que justificasse a criação dessa reserva biológica. Porque numa reserva biológica você não pode ter presença humana, você não pode ter atividade direta. Por outro lado, se você cria uma reserva biológica, você proíbe o turismo, por exemplo,
e pode acabar com uma atividade econômica importante para a região. Então, a criação de uma unidade de conservação pressupõe um estudo técnico anterior à sua criação, que é indispensável, que é o que a gente chama de inventário, e que é muito importante para que a gente crie adequadamente essas unidades de conservação, que são fundamentais para o próprio desenvolvimento do país, né? E que garanta efetivamente a conservação para as futuras gerações. Perfeito. Professor Magela, teria uma ideia de qual a porcentagem de território brasileiro que compreende essas unidades de conservação? Se hoje, numa escala federal, nós temos em torno de 18% da área continental do Brasil protegido por unidades de conservação, e na área marinha é um percentual bastante significativo, são cerca de 25%. Se acrescentarmos as áreas estaduais, daria mais uns 9% aproximadamente, e as áreas municipais a gente tem poucos dados a respeito. Então, nós teríamos aí algo em torno de 27%, 28% de território brasileiro coberto por unidades de conservação, pensando em todo o sistema. Mas é bom a gente chamar a atenção quando a gente apresenta esses números, né? Porque pode parecer muito, né? E se a gente pensar em termos absolutos, realmente é uma área considerável, mas existem algumas distorções que é importante a gente destacar. A primeira é que a grande maioria dessas áreas são de uso sustentável, portanto, permitem o uso direto. Então, é importante destacar isso, porque há um discurso perigoso e, de certa medida, falacioso de que as unidades impedem o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso não é verdade. Então, como eu disse aqui, em muitas delas se permitem atividades econômicas das mais diversificadas, como a própria mineração. E há uma outra distorção importante, que a maior parte dessas áreas, a maioria delas está concentrada na Amazônia. Então, nós temos um bioma brasileiro muito protegido, né, embora sempre muito ameaçado, mas nós temos outros biomas muito pouco protegidos no Brasil. Então, a gente tem um percentual que aparentemente é grande, mas mal distribuído, e um percentual também mal distribuído não só nas categorias, mas também nos biomas brasileiros. E em termos percentuais, outros países, inclusive da América Latina, têm percentuais maiores que os nossos. Então, a gente não pode pensar apenas esse número de forma nua e crua, precisamos avaliar esses números com bastante cuidado. Professor, que região brasileira concentra o maior número de unidades de conservação UCS, de uso sustentável? Então, como eu disse, a Amazônia ela é o que tem a maior concentração de unidades, inclusive de uso sustentável. Embora o Brasil ele não tenha uma tradição, por exemplo, de fazer manejo florestal. Então, a gente tem, por exemplo, uma grande quantidade de reservas extrativistas na Amazônia. As reservas extrativistas são um modelo, por exemplo, tipicamente brasileiro, nasceram do movimento dos seringueiros, né, na luta dos seringueiros, destaque-se aí o Chico Mendes, mas é uma luta muito anterior a ele, né, mas que se notabilizou com a vida de Chico Mendes. Então, as reservas extrativistas nascem desse movimento. Hoje, boa parte da Amazônia é de reserva extrativista. Nós temos uma grande parte da Amazônia também que é floresta nacional. A floresta nacional é um modelo que prevê essa extração madeireira e não madeireira, só que nós ainda não temos essa tradição e há uma vulnerabilidade nesse manejo florestal de áreas tropicais. Falta tecnologia para a gente fazer isso com segurança. Então, na prática, isso acontece muito pouco ainda.
né? E por conta dessa vulnerabilidade. Então, a gente ainda tem uma grande quantidade de áreas de uso sustentável e de unidades de conservação, de modo geral, concentradas na Amazônia. E temos uma boa quantidade de reservas extrativistas também na área marinha, que são as reservas extrativistas de pesca, né? Essas, sim, bastante significativas, onde a gente tem uma grande população de ribeirinha, né? Ali de pescadores vivendo do extrativismo de pesca no Brasil, que é extremamente importante, porque essas reservas mantêm os estoques pesqueiros brasileiros, né? Elas são fundamentais para regular a pesca e proteger a pesca artesanal dos grandes navios pesqueiros industriais internacionais que vêm pescar na costa brasileira. Legal. Professor, para que serve o Sistema Nacional de Unidade de Conservação? Veja bem, Nelson, o sistema ele veio para trazer uma gestão mais adequada dessas unidades de conservação. Porque imagina você que sem um sistema você não tem uma visão global. A biodiversidade brasileira é o nosso principal patrimônio, né? Enquanto o governo brasileiro não perceber isso, e nenhum governo brasileiro ainda percebeu, né? O atual muito menos, mas nenhum governo conseguiu perceber isso, que a biodiversidade é o principal patrimônio, né, que nós temos, a gente não vai avançar do ponto de vista econômico, né? Então, a gente precisa aprender a gerir esse patrimônio, né? E a gestão dessa biodiversidade, ela não pode se dar de forma isolada. Um estado gerir de um jeito, outro estado gerir de outro, né? Um explorar de uma forma, outro explorar de outra forma. Porque a natureza não tem fronteiras políticas, né? Claro. Não dá a poluição produzida por um estado, ela não fica só naquele estado, né? A água que é consumida por um estado não é produzida naquele estado muitas vezes, né? Você tem bacias hidrográficas que são nacionais, enfim. Então, só para você ter uma ideia, toda a chuva que cai em São Paulo é produzida na Amazônia. Então, você tem uma questão que é nacional e muitas vezes internacional, né? Então, você tem que gerir os recursos naturais de forma sistêmica, né? Por isso, nós temos um sistema nacional, nós temos um Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Que é mais amplo, mas no caso especial de unidade de conservação, nós também temos um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, cujo objetivo é determinar que todas as unidades de conservação que sejam criadas por municípios, pelos estados e pela federação sigam as mesmas regras, né? E principalmente para que impeça uma coisa que acontecia muito antigamente e que diminuiu, mas que ainda traz consequências muito sérias, que é o fato de que onde o Estado ia lá, criava uma unidade de conservação, muitas vezes o município já tinha criado uma. Ou o Estado criava uma unidade de conservação e já existia uma unidade federal, ou vice-versa. Então, perdia esforços importantes, né? Nós temos casos em que você tem uma unidade de conservação criada em cima de outra. Então isso é uma bobagem, né? Inclusive gera conflitos de gestão. Então, desnecessários, né? Você tem regras distintas, por exemplo, um monte de categorias diferentes, interpretações diferentes, né? Inventava-se modelos de unidades de conservação que alguém que achava bonito, inventava-se um nome diferente e geria-se de uma forma com nomes distintos. Então, era uma confusão danada. E aí o sistema veio para unificar tudo isso e tentar trazer uma gestão unificada e sistêmica para as unidades de conservação no Brasil. Eu acho que foi um grande avanço. O mundo onde as unidades... Na verdade, eu vou dizer, Nelson, me permita, que claro, unidade de conservação é um termo exclusivamente brasileiro, né? Apenas o Brasil usa esse termo. No mundo inteiro, o termo é áreas protegidas, né?
o Brasil optou por usar esse termo unidade de conservação. Mas eu me lembrei disso porque eu ia dizer que no mundo inteiro onde existem sistemas, é onde onde as áreas protegidas funcionam mais efetivamente. Pô, muito interessante esse bate-papo, aprendendo bastante. E, professor, me diga o seguinte: é possível utilizar recursos naturais provenientes dessas unidades de conservação? E quais atividades podem ser desenvolvidas nelas? Claro que é possível, nós precisamos regulamentar isso, né? E aprender a fazer. Então, vamos lá. Como eu te disse, existem as de uso direto e as de uso indireto. Então, nas de uso indireto, nós só podemos utilizá-las para turismo, educação ambiental e recreação, que são formas extremamente importantes, Nelson. Imagina que nós estamos apostando muito, eu sou membro da Comissão Mundial de Áreas Protegidas também, nós estamos discutindo muito isso a nível mundial, a importância das áreas pós-pandemia, né? Como vai ser importante essa reconexão das sociedades com a natureza quando a gente puder sair desse pesadelo horrível que estamos vivendo, né? E quando a gente puder voltar a viajar, nós temos plena convicção de que os destinos turísticos vão levar as pessoas para as áreas naturais, né? Então, imagina a importância de se estar em contato com a natureza, com cachoeiras, com áreas, não sei se você gosta, mas a gente tem informações que a maioria das pessoas, esse vai ser um destino comum para a maioria das pessoas nesse momento pós-pandemia. Professor, lugares como este, por exemplo, né? Isso, essa área que você está mostrando aí é a área mais bem preservada do Brasil, Floresta Atlântica Brasileira. Só para você ter uma ideia, está sendo trabalhada hoje no Brasil o conceito de grande reserva da Mata Atlântica, um grande produto de negócio internacional que está sendo preparado para ser vendido no bom sentido, né? Vendido como um turismo ecológico internacional, que pega ali toda a região do litoral norte de São Paulo e vai até o norte de Santa Catarina, um grande contínuo florestal, um lugar maravilhoso, magnífico, onde ainda é possível se conhecer áreas extremamente primitivas, né, de floresta atlântica no Brasil. Um lugar raro, belíssimo, que merece ser conhecido. Quem quiser conhecer, pesquisa lá depois, Grande Reserva da Mata Atlântica, vai conhecer esse produto. Belíssimo. Mostrar um pouquinho mais aqui, né, professor? Acho que vale a pena. Essa espécie é o guará, uma espécie que era muito comum no litoral brasileiro e que está recolonizando essa área. Só para você ter uma ideia da importância da gente ter áreas preservadas e protegidas. Nessa área, essa espécie ficou 40 anos extinta e recolonizou essa área naturalmente, né? sem influência humana, exatamente porque a área se manteve preservada e protegida. Hoje é possível ver bandos de 500 a 600 animais como esse voando a área. Então, aproveitando aí a sua pergunta, pessoas do mundo inteiro visitam a área só para fotografar essa ave, né? Só para tirar ou ver esse pôr do sol maravilhoso que é bastante comum na região. Então, essa coisa do turismo, né, a possibilidade do turismo, da recreação, da educação ambiental, é um potencial forte dessas áreas. Por outro lado, a gente tem as áreas de uso direto, né, onde é possível a extração dos recursos naturais. Imagina você que os nossos medicamentos, né, os nossos cosméticos, tudo vem da natureza. Então, a possibilidade de qualquer medicamento novo nosso está na natureza, está nessas áreas que estão protegidas, né?
novos tipos de alimentos, né? Novas tecnologias, estão todas lá. Nós precisamos preservar essas áreas, porque é de lá que nós vamos evoluir novas condições de sobrevivência. Nós temos um grande drama, o futuro para resolver, que é a questão da segurança alimentar, né? Nossos recursos pesqueiros estão num limite muito perigoso. Então, nós precisamos protegê-los, né? E só vamos conseguir isso com as nossas unidades de conservação, com as nossas áreas protegidas, porque pós-pandemia nós podemos ter crises muito sérias, como a crise climática, como a crise alimentar, e são todas questões ambientais que precisam ser pensadas com muita seriedade pelos governos, né? E que, felizmente, a gente percebe que, pelo menos numa escala mundial, uma preocupação bastante significativa com as questões ambientais emergindo agora. Professor, quem que estabelece as normas de criação, implementação e gestão dessas unidades de conservação? Então, a proposição de uma unidade de conservação no Brasil, qualquer entidade ou qualquer pessoa pode propor a criação de uma unidade de conservação. Mas a criação de uma unidade de conservação, ela é feita por lei ou por decreto. Então, ou municipal, ou estadual, ou federal. Então, qualquer entidade, né, qualquer pessoa pode provocar o legislativo ou o executivo a criar uma área. O correto é que antes da criação seja feito um estudo, que a gente chama de inventário. Esse inventário faz lá um diagnóstico da área, onde se levanta a fauna, a flora, os limites adequados, define-se que modelo de área seria adequado para aquela área, né? As potencialidades de uso da área, né? Se está adequada ao turismo ou não, se deve ser uma reserva biológica, enfim, que modelo de área deveria ser. Aquilo, então, se transforma em lei ou decreto e é criado pelo órgão executivo ou legislativo. Uma vez criado, na escala federal, o governo federal tem um órgão específico para cuidar das nossas unidades de conservação, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, em 2007, o Brasil criou um órgão exclusivo chamado Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Esse instituto foi criado uma demanda nossa, na verdade, do movimento ambientalista já há muito tempo, e esse instituto é exclusivo para cuidar das unidades de conservação. O Instituto Chico Mendes cuida das unidades federais. Cada estado tem o seu próprio órgão, às vezes um órgão exclusivo para as unidades de conservação, às vezes um órgão ambiental. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos o Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Estadual de Florestas, que cuida das unidades de conservação. Aí, cada estado tem o seu, e o mesmo acontece com os municípios, né? Os municípios, às vezes, têm órgãos ambientais específicos, às vezes não. Aí depende do organograma de cada ente federativo. É importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo que as pessoas, né, cada pessoa pode criar também unidades de conservação, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. No sistema nacional, existe um modelo chamado RPPN, que são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação previu na lei a possibilidade das pessoas físicas ou jurídicas contribuírem com o sistema, criando unidades de conservação também. Então, se uma pessoa, ou uma empresa, ou uma fundação, quiser manter uma unidade de conservação, ela pode criar. Mas essa unidade de conservação também precisa ser reconhecida por um decreto municipal, estadual ou nacional, né? Então, por isso, ela se transforma numa RPPN municipal, estadual, federal, embora
se mantenha particular, né? Se mantenha como propriedade privada, mas entra para o sistema como uma unidade de conservação. E tem uma característica interessante, de caráter perpétuo, ou seja, uma vez criada a RPPN, ela nunca mais pode deixar de ser, mas ela é privada, então a pessoa pode vender a RPPN, os herdeiros vão herdar a RPPN, mas sempre uma RPPN. Legal. Professor, e é possível conciliar as atividades humanas e as unidades de conservação? Nelson, essa é o grande desafio que nós temos, né? Você mostrou algumas fotos aí de uma das regiões magníficas, como eu já falei, e é um dos frutos do nosso trabalho. Eu publiquei há uns 3 anos um livro chamado Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos, o Desafio da Conservação da Natureza, que eu tratei basicamente desse tema. Esse livro, dentre outras coisas, é fruto de uma experiência já de 20 anos estudando essa região do sul do Brasil. Essa região do sul do Brasil, Guaraqueçaba e o litoral norte do Paraná, é uma região, acredite você, uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, em pleno Paraná, um estado rico, né? Mas nós temos índices de desenvolvimento humano de níveis dos mais pobres do Brasil. Está lá entre os piores do Brasil. E, por outro lado, a natureza mais exuberante fora da Amazônia. Então, isso é uma contradição que não faz sentido no mundo moderno, né? Quer dizer, a gente não pode pensar no mundo moderno essa contradição. O mundo inteiro quer uma natureza protegida, mas, por outro lado, nós não podemos condenar essas populações que vivem nesses locais à miséria, à pobreza. Ou seja, nós não podemos socializar os benefícios da conservação da natureza e não socializar os custos da conservação. Então, a gente tem que repensar esse modelo, né? E esse tem sido o meu grande objeto de estudo ao longo desses 20 anos, sabe? E o que eu percebo é que é perfeitamente possível a gente reverter essa lógica. E como a gente faz isso, né? Como eu disse, socializando esses custos, né? Hoje existe uma lógica, inclusive sendo reconhecida por lei no Brasil, que é o pagamento por serviços ambientais. Nós precisamos trazer para a nossa economia os custos da conservação. Eu disse para você há pouco que toda a chuva que cai sobre o estado de São Paulo é produzida na Amazônia. E quanto a produção de soja, quanto a soja que é exportada no São Paulo e Mato Grosso, né? A soja que é produzida no Brasil depende da chuva produzida na Amazônia. Acontece que a produção da chuva não entra no custo da soja. Isso que alguns economistas já chamam de invisibilidade econômica da natureza. Isso não faz sentido mais no mundo moderno. Nós precisamos rever essa lógica, né? Porque senão não dá para justificar para essas pessoas que estão vivendo nesses locais que nós queremos ver protegidos e preservados, mas que estão com suas atividades econômicas restritas, elas não vão ser nossos aliados na conservação. Não adianta, né? Nós precisamos ser realistas nesse aspecto. Então, nós precisamos trazer a conservação da natureza, introduzir essa variável, a conservação na economia. E eu espero que a sociedade entenda, vivendo esse grande drama que nós estamos vivendo agora, essa necessidade. Porque precisou chegarmos onde chegamos, né? Entendendo os custos que nós estamos pagando hoje, não só de vidas, mas os custos econômicos que nós estamos pagando, para entender
que nós estamos vivendo o reflexo da nossa má relação com a natureza, né? Então, é preciso repensar essa sociedade que a gente construiu até hoje e construir uma nova sociedade daqui para frente, né? Então, é possível, né? A nossa história já mostrou isso, e a gente precisa construir essa nova sociedade daqui para frente. E respondendo objetivamente sua pergunta, como se faz isso? Trazendo a variável conservação da natureza para as nossas atividades econômicas. E acho que as pessoas, desculpa, mas acho que as pessoas mais inteligentes já perceberam isso, né? Eu vi recentemente uma entrevista da senadora Cátia Abreu. Imagina você, há alguns anos, ela era a principal inimiga das questões ambientais, hoje ela é uma das aliadas da questão ambiental. E ela mesmo disse, olha, eu estudei, eu hoje percebo que sem a questão ambiental eu não vendo meu produto. Então, a gente precisa estudar e entender que não dá mais para pensar numa atividade econômica, porque a gente não está falando mais daqueles conservacionistas que abraçavam árvores lá na década de 70, 80, foram importantes. A gente está pensando agora em sustentabilidade econômica. Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer, aliás, vou lhe fazer, que ainda se falando em possibilidades, né? Falamos aí da atividade humana com as unidades de conservação, e eu lhe pergunto também se é possível, pelo que o senhor já me respondeu, acredito que sim, conciliar o crescimento econômico e a preservação ambiental. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse também é outro estudo, a gente está acabando de publicar agora um estudo correlacionando o Produto Interno Bruto, IDH, e um outro índice que a gente usa muito pouco, mas que está sendo muito incorporado agora nos estudos internacionais, que é um índice chamado Índice Mundial de Felicidade, né? Esse índice de felicidade, ele faz exatamente isso que a gente está propondo, que é incluir variáveis ambientais na sua contabilidade, né? Porque o PIB ele é muito frio, né? O IDH às vezes também. Então a gente está cruzando esses dados. E o que a gente percebe é que não há correlação direta entre os países que têm mais áreas protegidas e pobreza. Não existe. Um estudo que eu fiz aqui para Minas Gerais, por exemplo, eu mapeei os 853 municípios de Minas Gerais e percebi que os municípios mais ricos são nos municípios mais ricos que nós temos exatamente a maior quantidade de área protegida. Bom, isso pode ter uma lógica. Imagina você que, por exemplo, não dá para você manter atividade industrial sem água, correto? Então, e de onde vem a água? Ora, dos mananciais. Se esses mananciais não estiverem protegidos, como é que você faz? Então, é uma lógica interessante. Eu costumo usar sempre o exemplo da China. A China, não sei se você sabe, Nelson, foi o país que, se não um dos países que mais reflorestou nos últimos anos. Por que isso? Os chineses eles estão investindo fortemente na conservação da natureza. Ora, eles sabem dessa correlação. Não dá para desenvolver economicamente sem investir na natureza. Os recursos naturais precisam ser mantidos. Existe uma coisa chamada serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Se a gente não mantiver esses serviços ambientais, se a gente não mantiver um clima estável, nós não temos uma agricultura saudável, né? Se a gente não tiver um clima estável, a gente vai ter cada vez mais pragas na agricultura, e aí você vai ter cada vez mais agrotóxico, vai ter alimentos mais caros, né? Você vai ter menos chuva, ou vai ter chuvas mais torrenciais que levam mais enchentes, né? A questão é lógica. Basta você estudar um pouco para ter noção da coisa.
né? Nós somos altamente dependentes do ambiente que vivemos. Então, investir na natureza significa manter uma atividade econômica estável. E os países parece que estão percebendo isso. Infelizmente, nem todos, mas essa percepção já está vindo, sobretudo, dos países europeus. Então, e o atual governo norte-americano também já percebeu isso. Tanto é que o primeiro ato voltar para o Acordo de Paris, né? Então, isso foi extremamente importante para a sociedade moderna. É possível e, mais que isso, Nelson, é necessário. Professor, e por que o crescimento econômico do Brasil não tem sido compatível com a preservação ambiental? Por pura ignorância, não faz sentido, porque me parece que as atitudes do atual governo, às vezes, são inexplicáveis, porque imagina você que o próprio setor do agronegócio brasileiro hoje já reconhece a importância da conservação da natureza. Tanto é que nós só não perdemos o Ministério do Meio Ambiente por conta em parte, de um setor do agronegócio que reconheceu que se nós tivéssemos perdido o Ministério do Meio Ambiente, isso ia afetar as nossas exportações, né? Então, não dá para entender realmente por que há essa negação em relação à importância. E o mais me chama a atenção que quando um governo que se diz nacionalista não reconhece como seu principal patrimônio exatamente a natureza, né? Que é, como eu estou te falando, me parece, existe uma ideia equivocada, não, eu acho, e aí talvez aí esteja a resposta, de que a conservação da natureza, o discurso pela conservação da natureza, tenha sido se apropriado por um determinado segmento da política brasileira ou internacional. E talvez essa birra atrapalhe um pouco. É como se fosse um discurso de um determinado segmento apenas, o que não é verdade. A conservação da natureza ela não é um discurso de um segmento A ou de um segmento B, ou de um partido A ou de um partido B. Isso é uma ideia ultrapassada, isso é uma ideia... Até porque, como eu disse, historicamente, ninguém tratou a natureza como devia. Eu acho que hoje nós estamos pior, muito pior, mas a gente ainda não conseguiu trazer a natureza para o centro da discussão política como ela deve ser tratada. Mas é importante a gente entender que a questão ambiental ela não pertence a nenhum segmento político, ela não pertence a um partido político, né? Embora a gente tenha historicamente aí a história do Partido Verde no mundo, né? Não só no Brasil, mas não é algo que seja exclusivo dele, não tem nada a ver isso, né? E não é de um segmento, enfim, é um discurso que tem que ser da sociedade brasileira, né? Tem que ser trazido para o centro das decisões e da discussão política. E não deve ser apenas de um ministério, inclusive, né? A questão ambiental tem que perpassar todas as decisões políticas, né? Tem que ser um tema transversal, tem que ser um tema estratégico. O Brasil detém a maior biodiversidade do mundo. Isso é algo invejável, que nas mãos corretas projetaria o Brasil como a maior potência do mundo. Professor, cá entre nós, as ações de monitoramento e de fiscalização das unidades de conservação têm funcionado no Brasil? Infelizmente, não. Eu vou te dar um dado que acabou de sair publicado agora, que é assustador, né? Se você me permitir dar uma pesquisada rápida aqui.
acabou de ser publicado, acabei de receber praticamente nesse minuto. Uma coisa que é impressionante. O Brasil tem hoje um funcionário para cada 11 mil hectares, para cuidar de 11 mil hectares de área protegida. Isso é possível? Não é, né? Hipótese alguma. Então, é assustador, né? Isso é reflexo daquilo que você me perguntou um pouco antes. Quer dizer, o Brasil está dando importância à sua proteção. Como é que uma pessoa cuida de 11 mil hectares? Né? São 11 mil campos de futebol. Né? É impossível. Né? Isso acabou de ser publicado, um estudo saiu ontem. Né? Então, nós não temos a mínima possibilidade. É por isso que eu sou defensor, Nelson, da gente ocupar responsavelmente essas áreas. Né? O que significa ocupar responsavelmente essas áreas? Estimular o turismo, estimular a educação ambiental nessas áreas, a recreação. Porque se você ocupa responsavelmente essas áreas, você inibe as atividades ilegais. Né? Se essas áreas estão sendo visitadas, o turismo no Brasil ainda é extremamente incipiente, né? Muito, muito baixo. Né? Embora venha aumentando nos últimos anos, o turismo ambiental no Brasil ainda é muito pequeno. Recebemos um percentual muito baixo em relação aos outros países. Isso inibe ações ilegais. Né? Então, acho que o Brasil deve investir, ou deveria investir no uso lícito dessas áreas, para que a gente impeça o uso ilícito delas. Né? Seria o turismo, então, uma das maneiras de contribuição para a construção das sociedades sustentáveis? Não tenho dúvida disso. Inclusive, o turismo traria desenvolvimento econômico, né? E traria também um sentimento de pertencimento para as sociedades locais, de valorização. Né? Imagina, Nelson, que as pessoas, ao receberem os turistas, né, elas entenderiam e passariam ainda mais a valorizar aquelas áreas. Né? Porque o cara... eu tenho um exemplo lá de Guaraqueçaba muito interessante. Guaraqueçaba, por exemplo, além do guará, existem algumas espécies muito raras que só existem lá. Então, a pessoa vai lá, às vezes, para ver os animais, né? Mas ele chegando lá, ele visita o morador, ele conversa, ouve as suas histórias e tal. E, de repente, o morador começa a perceber o seguinte: o cara não vem aqui por minha causa. Ele tomou um café comigo, ele comprou o meu artesanato. Poxa, então o animal atraiu ele. Então, olha a conexão. Então, eu vou começar a preservar esse bicho, porque ele está trazendo gente aqui, está tomando meu café, está comprando meu artesanato. Entende a conexão? Quer dizer, o morador começa a perceber que aquilo é um patrimônio dele. Né? Aquele bicho que ele não dava muita atenção, que às vezes ele mesmo caçava, ele começa a perceber que pode ser uma fonte de renda indireta para ele. Ele começa a entender, pô, esse cara está saindo de tão longe para tirar foto daquele bicho que eu vejo todo dia. Pô, que legal, vou preservar aquele bichinho ali, porque eu agora posso vender meu artesanato para esse pessoal que vem aqui. Então, o turismo é uma grande alternativa de sobrevivência e de possibilidade e aí, as aves, por exemplo, o turismo de aves, Nelson, que a gente chama de bird watching, de observação de aves, é um dos que mais cresce no mundo. Né? E o Brasil está entre os dois, é o segundo ou terceiro país com maior riqueza de aves do mundo. Então, por que não explorar isso? Né? A natureza é linda, né? Eu vou colocar algumas imagens aqui, se o senhor me permite. Acho que é bacana ilustrar isso, essa fala que o senhor está tendo a respeito dessa construção
das sociedades sustentáveis, né, ambiental. Olha só, não há como não se maravilhar com tudo isso, né? São todas áreas protegidas lá nessa região que eu estou te falando, né? São áreas belíssimas mesmo. Água, né? Belíssima, enfim. Sim. E nesse momento, né, Nelson, que a gente precisa dessa reconexão tão necessária com a natureza. Exatamente. Essa imagem eu já mostrei, tem uma última aqui que eu gostaria de mostrar, que eu achei muito bonita também. Deve ser uma área protegida também. A foto que você está mostrando, isso aí que você está vendo é o palmito, né? Que está na mesa de muitos brasileiros, e essa foto é muito rara, porque é muito difícil você ver palmito na natureza hoje em dia, esse palmito aí, né? Verdade. É muito raro você ver na natureza, porque o palmito é uma espécie em extinção, né? E raramente você vê vários pés de palmito assim na natureza, porque basicamente foi extinto da Mata Atlântica brasileira. Bom, professor Magela, poxa vida, muito obrigado por esse bate-papo super tranquilo, gostoso, enriquecedor. Pode ter certeza que eu e todos os nossos seguidores aprendemos muito hoje com toda essa sua explanação. E este momento eu costumo deixar para que o senhor fale dos seus contatos, como as pessoas podem lhe encontrar através dos seus trabalhos. E também gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí de otimismo nesse momento tão drástico que nós estamos vivendo. Bom, Nelson, eu quero já então agradecer a sua gentileza. Para mim é sempre um prazer falar sobre esse tema, que já é um tema de estudo esse ano completando 26 anos de atuação profissional nessa área. Quem quiser conhecer um pouco mais, eu, além de ser professor aqui no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, eu atuo voluntariamente numa ONG, numa ONG chamada Grupo Brasil Verde. Tem aí nossos contatos, pode pesquisar Grupo Brasil Verde na internet, Instagram, Facebook, sites, etc. E uma das ações do Grupo Brasil Verde, já há 20 anos, a gente ministra um curso de campo muito tradicional, chamado Expedição à Mata Atlântica, também está os contatos aí, exatamente nessa região que a gente falou bastante, chamada Guaraqueçaba. Esse curso acontece todo janeiro, é um curso de campo de 10 dias, e é um curso aberto a qualquer pessoa interessada, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre conservação, sobre Mata Atlântica, sobre unidade de conservação, sobre os desafios de conservar a natureza. A gente recebe gente do Brasil inteiro, muitas vezes de outros países. É um curso aberto. Qualquer pessoa que queira participar, ficar 10 dias conosco em Guaraqueçaba, tendo atividades teóricas e práticas, visitas às comunidades tradicionais. Enfim, é bem legal. Só visitar as nossas mídias aí, tem todas as informações, né? Eu quero dizer que nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil, né? A gente tem perdido aí amigos, pessoas muito importantes, mas é importante a gente manter o foco, o trabalho, entender que nós chegamos até aqui por uma opção equivocada das nossas sociedades, das gerações que nos antecederam, mas, por outro lado, nós podemos tomar decisões diferentes a partir de agora, né? Eu fico imaginando que a gente pode sair desse momento como se a gente estivesse saindo de uma escuridão, de uma caverna, vislumbrando um mundo melhor. Um mundo que reconheça que a gente precisa dar um passo atrás, sabe? Eu tenho dado muitas palestras nesse período e sempre chamando atenção para esse assunto especial, a necessidade de se reconectar com a natureza, né? A gente perdeu essa essência dentro de nós mesmos, né?
Nós nos afastamos de algo que faz parte de nós, que nós fazemos parte, na verdade, né? A gente se afastou de algo que nós somos parte inerente. E o preço veio, né? O preço uma hora viria e veio. E veio pesado demais. Na verdade, eu acho até que a gente esperava algo até mais sério, para ser honesto. Mas a gente está tendo chance de rever nossos hábitos, nossos parâmetros daqui para frente. Então, eu espero que a sociedade entenda, e, sobretudo, aqueles que são tomadores de decisão, né? Que entendam que é preciso construir uma nova sociedade e que é preciso se reencontrar, se reconectar com a natureza. Te agradeço mais uma vez essa oportunidade e estou sempre aqui à disposição quando quiser ter mais um papo gostoso. Também adorei e estou muito feliz de conversar com você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, e o senhor pode ter certeza que lhe procurarei em outras oportunidades para nós evoluirmos algum outro tipo de assunto. Professor, normalmente eu encerro o nosso programa sempre chamando a nossa vinheta, claro, do que encerramos. Mas no começo desse mês, nós tivemos uma grande perda, o Brasil teve uma grande perda, que foi a do professor Vilmar. E eu sei que o senhor entrevistou o professor Vilmar recentemente, ou conseguiu entrevistá-lo. Então, eu vou pedir licença para que nós encerremos o nosso programa de hoje, mostrando essa entrevista que o senhor fez com ele, em forma de homenagem ao professor Vilmar, que nos deixou. O Brasil perdeu um grande cientista, um grande ambientalista, um grande homem. Assim, eu gostaria da sua permissão para que nós encerrássemos o nosso programa de hoje. Ao invés de falar solta a vinheta, eu vou falar solta a homenagem ao professor Vilmar. O senhor concorda com isso? O Brasil perdeu um dos seus grandes ambientalistas. Se me permitir rapidamente, Vilmar recebeu o Prêmio Global 500 da ONU, que foi dado a ele, Betinho e Chico Mendes. Um homem, um grande conselheiro, um grande amigo. Então, uma homenagem mais que merecida. Todas as homenagens para o Vilmar serão poucas. Te agradeço a gentileza, Nelson. Bom, então, semana que vem nós estaremos de volta com mais uma entrevista, sempre trazida e sugerida por vocês que nos seguem nas redes sociais, e nos envia os seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. E contamos sempre com a audiência de vocês, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, vamos lá. Solta o vídeo do professor Vilmar. Até semana que vem. Onde você conta a sua vida, aliás, uma história incrível, né? Você termina dizendo que escolheu ser feliz. E aí, que escolha foi essa e como ser feliz? Você é um provocador, né, rapaz? A questão é que a gente não veio a esse mundo para sofrer. A gente não veio a passeio, né? E isso envolve uma questão de você refletir qual é a nossa missão aqui. Há um propósito, olha a questão da filosofia, há um propósito para a espécie humana no planeta? Porque quando você estuda em biologia, toda espécie ela é um êxito evolucionário, né? Porque a regra na natureza é a extinção, tá certo? Das espécies que a gente conhece, elas não representam nem 1% das espécies que já existiram. 90% já se extinguiu, né? Então, a extinção é a regra. Aqui é muito simples. Escreveu, não leu, desaparece, né? Não existe na natureza um sentimento, um valor moral ou ético na natureza. Isso não existe. Isso existe em nós. Aí você pode provocar e falar assim, mas peraí, você não falou que nós somos natureza, a natureza somos nós? Pois é, mas então você não me faz pergunta.
Nós temos 5 minutos, tá? Desculpa. Você me faz uma pergunta complicada, como é que faz para ser feliz? Me dá 5 minutos. Pô, aí, o que acontece? Existem, de uma certa maneira, um propósito, sim, que é o de ser bem-sucedido na sobrevivência sobre o planeta, bem-sucedido na adaptação ao planeta. Então, assim como a águia enxerga 600 vezes mais do que a gente, qualquer cão tem um olfato 400 vezes maior que o nosso, a abelha enxerga a luz ultravioleta, o elefante sente, se comunica com o ultrassom que vem através das suas patas. Então, não tem essas coisas, essa história de espécie superior no planeta. Isso é uma filosofia que a gente conquistou para nós, um direito que a gente conquistou para nós, que é um direito absolutamente falso. Né? Nós temos uma superioridade, sim, que é a da consciência. A consciência existe no macaco, existe em várias outras espécies, mas nenhuma tão evoluída a ponto de você poder fazer escolhas que te libertem dos instintos. Então, o instinto age em nós, mas nós somos resultado das nossas escolhas. E aí eu vou me encaminhando para a pergunta provocadora que você fez. Qual é a nossa escolha em relação à nossa existência? A nossa escolha é tentar corrigir os erros que a gente vem praticando no planeta, inviabilizando, tornando a vida das outras espécies um inferno. E nós somos o inferno das outras espécies. E nós somos infernos para nossos próprios semelhantes. Nós estamos tornando a vida de muita gente uma miséria, uma pobreza. Nós, quando eu digo nós, eu digo a humanidade em si. Mas até aí é importante lembrar isso, né? Quando a gente fala nós, humanos, estamos destruindo, nós, humanos, preste atenção nisso, não é nós, humanos, porque a responsabilidade por escolher não é igual para todos. Então, eu não escolho agrotóxico, eu não escolho matar baleia, eu não escolho um monte de coisa, eu não escolho explorar, eu não escolho ser racista, então, eu não escolho uma porção de coisa, né? Então, eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas. Então, eu sou responsável por elas, mas eu não sou responsável por uma série de outras escolhas que estão levando à destruição do planeta. Então, se a responsabilidade se o poder de modificar a realidade não é igual para todos, onde uns podem mais e outros podem menos, então, na verdade, dizer que os humanos estão destruindo. Tem uma parte de humanos fazendo isso, e tem uma grande maioria tentando fazer o certo, fazer o bem. Então, nós somos animais morais. Nós sabemos distinguir o bem do mal, os outros animais não sabem. Nós somos éticos, nós criamos regras de comportamento para nós. Né? Claro, mas aí o Comando Vermelho também tem ética também entre eles. Né? Um não pode caguetar o outro. Então, mas a ética, o certo seria a gente falar no plural em ética. Né? Éticas, são muitas. Né? Então, a questão da felicidade está na questão das escolhas e do propósito. Né? Nós temos a capacidade de escolher. Um animal não pode escolher ser feliz ou infeliz. Nós podemos. Isso é uma característica nossa. Agora, a gente não veio ao mundo a passeio. No mínimo, a gente tem que consertar o que a gente está fazendo de errado. No mínimo. Porque a gente também não tem que ter arrogância de achar que a gente é melhor que 5 bilhões de anos de evolução da natureza. E que a gente veio aqui para consertar alguma coisa que a natureza não fez direito. Claro que não. Mas por que em nós a natureza se tornou consciente? Isso é uma questão de filosofia. Por quê? Porque em nós ela passou a perceber que ela é natureza. Porque até então ela não tinha esse conhecimento. Se nós somos natureza, em nós, nos humanos, a natureza se tornou consciente de si própria. Por quê? Por que critério? Só da gente sobreviver melhor? Né? Então, o que a gente vai fazer com a nossa existência? Além de dedicar ela a consertar o que a gente está fazendo de errado. Mudar o modelo de desenvolvimento, por exemplo. Mas o que a gente vai fazer do ponto de vista da minha existência, que é curtinha? Ser feliz. Ser feliz no sentido de explorar ao máximo as possibilidades e potencialidades que eu, enquanto ser humano, posso ter. Então, não é justo. Se eu tenho 2 braços, por que eu vou andar com um braço sempre grudado no corpo? Se eu posso usar os 2 braços? Por que eu vou escolher ser menos do que eu posso ser? Eu preciso me desenvolver para usar todo o meu potencial.
E quando você tem sistemas injustos, autoritários, que impedem que você seja o melhor de você mesmo, você tem o dever de lutar contra isso. Então, a felicidade não é você viver como uma Alice no País das Maravilhas, sabe? Alienado de tudo. Não, parte da felicidade é lutar para produzir mudanças, sabe? Para que você possa construir um mundo melhor para você e para os outros, incluindo nos outros os não humanos. Eu considero isso uma vida feliz, considero isso ser uma vida boa.